ITZ e Luminense estão na Série A do Campeonato Maranhense em 2026. No tempo normal e nas cobranças de pênaltis, assim a história foi concluída, mas falta ainda a decisão da competição. Flamengo e Palmeiras proporcionam um jogo de primeira grandeza, uma grande decisão antecipada, com vitória do Flamengo, Palmeiras na liderança, mas agora com o mesmo número de pontos que o Flamengo. Os jogos decisivos estão aí por vir, ninguém pode vacilar. O Palmeiras está com uma vitória a mais do que o time rubro-negro da Gávea. Com esses assuntos e mais ainda destacando notícias do Sampaio Corrêa, Maranhão, Atlético, Moto Clube, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa, narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal aqui em São Luís, a capital maranhense. Fale com a equipe do Mendes. Vamos nessa, minha galera. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o YouTube entender que você está nos acompanhando, está gostando e possa trazer mais pessoas para estarem conosco aqui no canal. O canal que é a ressonância da sua voz. Deixe o seu recadinho, mande também para nós a sua mensagem, que nós estaremos com muito prazer trazendo aqui o seu áudio e também as suas mensagens nas nossas lives, nos nossos conteúdos, muito importante que você se conecte, nas nossas transmissões esportivas também. É bom que você dê uma passadinha por aqui, mesmo que a gente transmita apenas com a narração, com os áudios bonitos dos grandes narradores, mas é preciso que você venha, ouça um pouquinho, deixe o seu joinha aí. Só assim você está fortalecendo aqui o nosso canal. E depois você vai para onde você quiser. Você vai, assiste lá com a imagem, volta, dá outra curiadinha aqui no canal. A partir das próximas transmissões, para você que vai interagir com a gente no canal, eu vou estar aqui, assim como se fosse um plantão, tá? Para interagir contigo, para mandar aquele abraço para você que dá uma passadinha por aqui. Laércio, dando uma passadinha aqui, valeu, legal. Isso é muito importante, a gente vai mandar, ou eu, ou mesmo outro integrante aqui da nossa equipe, a gente vai estar sempre presente aqui para mandar aquele alô, aquele recadinho que você deixa na live. Tá bom assim? Tá conectado? Então, muito obrigado pela sua companhia. Vamos lacrar hoje o conteúdo? Tamo juntinho. Campeonato Maranhense da segunda divisão, Série B. Nós já temos os dois que vão para a elite do nosso futebol em 2026. O ITZ, que empatou com o Lago Verde em 1-1, e o time do São Luís com o time do Luminense. O Luminense ganhou o segundo jogo de 1-0 e aí foi decidido nos pênaltis, né? Então nós tivemos essas duas equipes, Lago Verde e Imperatriz. O Lago Verde comandado pelo Marlon Coutrin e o ITZ pelo Jamie. O primeiro jogo foi 2-1, jogo apertadinho, e aí com as imagens que a gente pegou, essas imagens exatamente aqui da equipe que estava transmitindo o jogo, aí o gol, né, que você acompanha, o gol do time do ITZ. O ITZ largou muito bem, você está ganhando já o jogo. Aí você, logo aos 6 minutos, consegue marcar um gol. Então, poxa, é tudo que você poderia querer, né? Que você poderia imaginar. 1-0, larga na frente do adversário, no TV-CBS, né? TV-CBS. Então, muito obrigado aí as imagens, a gente agradece. A moçada fez a transmissão muito bem feita, por sinal, TV-CBS. Então, valeu, galera, obrigado. E essas imagens aí do gol do time do ITZ, o time comandado aí pelo nosso grande atacante James, né? Hoje técnico aí do ITZ, fortalecido, uma equipe bem experiente, conseguiu então mandar muito bem e ganharam, empataram o jogo em 1-1. O time do Lago Verde muito bem comandado, e a gente já sabia que iria ser um jogo bem equilibrado, por tudo que a gente viu nos jogos que foram realizados, principalmente nas semifinais. Vi um equilíbrio muito grande. Esse jogo lá de Imperatriz,
2-1, uma vantagem. E o Jamie foi muito feliz quando ele disse, pô, a gente fica tão assim feliz quando o time vence, porque muita gente diz, venceu um placar magro só de, o gol aí, né? O gol aí, uma vacilada aí do sistema de defesa, e acabou que aconteceu o gol do time do Lago Verde empatando. Esse foi o placar final aí do jogo. Então o Jamie falava o seguinte, olha, a gente fica tão satisfeito, tão feliz quando a gente ganha, e o resultado é uma vitória, e não é para ser descartada, né? E não foi descartada. E aí conseguiu o time do Lago Verde e o ITZ empatarem em 1-1. E quem foi que ficou com a vaga? Porque tinha vencido o primeiro jogo. E aí um equilíbrio que a gente viu nas duas equipes. Deu então o time comandado pelo Jamie. Parabéns ao Jamie, parabéns. Aliás, eu vou parabenizar as 4 equipes que chegaram nessa grande final, com equilíbrio muito grande. Né? Todas as 4 equipes, mesmo aquelas que não conseguiram, se o Lago Verde conseguisse, o Lago Verde tinha torcida. Já o ITZ, não temos a certeza de que o torcedor do Imperatriz vá apoiar o ITZ, né? Que é mais ou menos uma junção, Imperatriz e ITZ, jogadores emprestados do time do Imperatriz para o ITZ, e o ITZ conseguiu essa classificação, inclusive o técnico Jamie, que é auxiliar técnico e técnico às vezes do time do Cavalo de Aço. Então vamos ver. E o Lago Verde, né, que tem a sua torcida animada, que mais uma vez mostrou sua força, foi ao estádio Pinheirão, mas acabou que só empatou o jogo e precisaria de uma vitória para levar minimamente para a cobrança de pênaltis. Isso não aconteceu e o jogo foi apenas um empate em 1-1. 2-1 na soma dos resultados, 3-2, o ITZ está classificado. Outro jogo aqui foi do Luminense e São Luís. O São Luís perdeu os seus principais jogadores de articulação no meio de campo. E aí essa perda do Eloy, que tomou o 3º cartão amarelo, quando o São Luís ganhou o Luminense por 1-0. E da mesma forma que falei a respeito do ITZ e do Lago Verde, dizer que também é um confronto bem equilibrado das equipes iguais, parecidas, daquilo que eu assisti. E mesmo esse jogo que nós tivemos ontem, com o time do São Luís perdendo nas penalidades, mas foi um jogo, mais uma vez, muito equilibrado. Talvez no melhor momento do time do São Luís, com bombardeio, diria assim, atacando muito, perdendo várias oportunidades e pega um gol, que a gente chama de gol de bola parada, entre aspas, né? Porque a falta, bola levantada na área, e aí vacilou a zaga do São Luís e o Tony Love fez 1-0 para o time. Vamos ver aqui o gol do Tony Love, então, com imagens do Planeta Esportivo, do nosso querido Gil Porto. Então a gente vê aí o gol do Tony Love. Aí o levantamento, a zaga. Cadê a zagueira? Ah lá o Tony Love, ó. Tony Love mandou a bola. Caíram 2 ali, né? E o Tony Love acabou colocando a bola para o fundo do gol, fazendo 1-0. Aí empatando, diria o meu amigo professor Ferreira, contenda, né, professor Ferreira? Empatando o jogo. E aí o Tony Love, mais uma vez, que eu acho que foi o artilheiro até aqui dessa competição, o Tony Love. Então, Tony Love está aí, o sobrinho do Garcia Júnior, grande guerreiro Garcia Júnior, grande abraço. Acabou tocando a bola aí para o fundo do gol, marcando o gol que dava a vitória para o time do Luminense, empatando a soma geral dos placares. E o jogo terminou assim ao longo desses 90 minutos, indo para as penalidades. E aí, tiro livre da marca do pênalti. Vamos ver como é que foi a defesa do Fábio para dar aí. Ele defendeu 2 pênaltis nesse jogo, né? E já tinha defendido outros. Aí o Vitor acabou desperdiçando. E aí o Fábio fez a defesa para decretar 4-2 no placar. 4-2 no placar. E o time do Luminense, esse gigante Fábio, defendendo tudo, defendendo os pênaltis, e acabou, foram 3 pênaltis, né, que ele defendeu. Então, maravilhosamente, a participação aí do Fábio, 2 do lado direito e 1 do lado esquerdo. Exato. Então aí a defesa e o Luminense, que tem uma torcida boa, que vai mandar os seus jogos, pelo que a gente tem notícia,
lá em Paço do Lumiar. E aí é legal, porque o torcedor participa, mesmo que Paço do Lumiar seja bem aqui pertinho, bem grudadinho aqui na ilha, né? Aqui é da ilha, mas aqui é de São Luís. Então o Paço do Lumiar recebe o Luminense para mandar seus jogos na cidade de Paço do Lumiar. Então a gente fica na expectativa. Para sempre ter uma ideia, o maior bom aqui é Paço do Lumiar. Então tá tudo muito grudadinho, tudo muito pertinho, e a gente espera que seja uma equipe que venha agregar com seu torcedor, com seu estádio de futebol, porque do contrário vão ficar muitas equipes aqui, né? Se fosse o São Luís da mesma forma. Agora o time do Paço, que vai mandar os seus jogos em Paço do Lumiar, então vamos ter uma torcida. Olha aí a torcida aí participando, né? A galera lá de Paço do Lumiar foi ao estádio municipal de Oswildo Santos para ver a defesa do goleiro Fábio, né? Aí, grande herói do jogo, herói do time do Paço do Lumiar, do Luminense, para essa conquista. Então, parabéns mais uma vez. Ele tinha pego 2 penalidades do lado direito. Depois ele, agora eu vou pro lado esquerdo. Aí o jogador do São Luís, ele só cai pro lado direito. Aí ele resolveu mudar, e mudou e defendeu. Foi parabéns aí ao time as duas equipes, né? Tanto do Luminense quanto ao time do ITZ, que conseguiram aí estar na Série A em 2026. A respeito do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, o tricolor de aço, o time do Sampaio Corrêa, que recebeu na semana passada, por 2 dias, os dirigentes da LG2, que é a SAF, que deve fechar com o Sampaio Corrêa. A diretoria do Sampaio trabalha nesse sentido, de que possa haver os investidores para o departamento de futebol do time tricolor. O Sampaio já trabalha há muito tempo nesse viés, né, de ter a SAF comandando os destinos do Sampaio Corrêa, e aí há um fio de esperança para que o time faça boas contratações, faça um bom time para a temporada. A semana que passou, até a sexta-feira, quando a gente deu a notícia aqui, o time do Sampaio Corrêa tinha e trouxe, né, óbvio, esses dirigentes para cá. Eles vieram, o Gustavo Oliveira, o Gabriel Araújo, foram os representantes da LG2 que estiveram aqui, o grupo do Rodolfo Landim. Imagina que o Sampaio já tem um relacionamento estreito com o Landim. Acredito até que o Sampaio Corrêa é integrante da Libra hoje, exatamente por conta dessa ligação do presidente Sérgio Frota com o até então presidente do Flamengo, hoje ex-presidente, o Rodolfo Landim, e por isso o Sampaio Corrêa aderiu à Libra, que é aquela liga, né, que você sabe. Então veio esse grupo, que depois virá com o Rodolfo Landim novamente, para que possa bater o martelo e o Sampaio fechar com esses investidores para tomar em conta, não sei por quantos anos, isso será explicado pelo presidente Sérgio Frota, e amanhã o nosso canal também transmite essa entrevista com o Sérgio Frota, que ele vai dar, e aí nós vamos ter todos os detalhes. E aí, se você tiver sua pergunta para fazer ao presidente, através da gente, desde que seja respeitosa a pergunta, eu vou fazer. Eu me comprometo a fazer, desde que você mande as perguntas pertinentes, né, aquela história de derrubou sede, isso aqui fica para depois, em outro contexto, né, para você perguntar. Agora, nós precisamos ter o equilíbrio da entrevista, da resenha com o presidente do Sampaio Corrêa, com perguntas que possam agregar, né? Que possamos tirar proveito, e não dizer que ele é isto, que ele é aquilo. Eu acho que não cabe, né? Eu acho que tudo que já tinha que ser dito, já foi dito. Agora é pensar positivo. Se tem os investidores para vir, para o Sampaio Corrêa ter uma luz ao fim do túnel, para que seja construído um novo CT, para que o Sampaio Corrêa volte a trilhar o caminho das vitórias, eu acho que é importante a gente não perder tempo e fazer as perguntas que a gente precisa fazer em relação ao futuro do Sampaio Corrêa. Eu acho que isso é o mais importante para você enviar para nós aquilo que você gostaria de perguntar ao presidente, né, em relação ao departamento de futebol, e a gente vai fazer com certeza a sua pergunta. Então você pode enviar. Aí está o nosso número, você pode enviar a mensagem de texto para nós,
porque aí eu anoto o seu texto para perguntar ao presidente amanhã, quando ele vai para o resenha, vai falar com a gente a respeito do Sampaio Corrêa. Óbvio que nós vamos ter as nossas perguntas, que nós vamos perguntar muito, mas eu abro esse espaço também para ser o seu interlocutor nessa entrevista com o presidente Sérgio Frota. Tá valendo? Participe, minha galera, participe. Maranhão Atlético Clube, por enquanto, deu uma freada nas contratações. O Maranhão renovou o contrato. Quando você renova o contrato, é uma sequência do atleta, mas você está fazendo um novo contrato com ele, né? É um novo contrato. Encerra-se um período. Você faz a renovação do contrato, do novo contrato do atleta. Isso é importante, porque o Maranhão ele consegue manter uma base do campeonato e corre atrás de outros reforços, priorizando aquilo que vem dando certo ao longo da vida, ao longo da história do Maranhão, que é exatamente o quê? Que é exatamente valorizar a prata da casa. O Maranhão, prata da casa, o Maranhão, renovação, e o Maranhão deu uma freadinha exatamente no Quecinho, né? O Quecinho foi o último que o Maranhão, ele tá aqui, ó, o Quecinho, contratado, Quecinho, renovado, eles colocaram aqui renovado, então aí teve Jorge, teve todos esses jogadores que nós já falamos que estão renovados com o Maranhão Atlético. Então o Maranhão, ele deu uma paradinha aqui, ó, o Quecinho foi contratado, todos aqueles que foram contratados, e a gente já mostrou aqui, cada um deles, os renovados do Maranhão Atlético Clube, a partir do goleiro Jean, e eu me arrisco a dizer que o Maranhão está muito no caminho certo para contratações pontuais, sabe que é uma outra Série C, o sarrafo aumentou para o Maranhão, é o nosso melhor clube na divisão nacional do ano que vem, que é a Série C, vai encontrar aí equipes fortes que vão cair da Série B, uma que já está garantida é o Paysandu. Aliás, o Paysandu joga hoje. Essa é uma outra história que a gente fala daqui a pouquinho no placar esportivo. Mas a gente sabe que algumas equipes, embora ainda tenhamos rodadas pela frente, mas é difícil você sair da posição que você se encontra nesse momento. Então, o que o Maranhão foca é exatamente nisso. Motoclube de São Luís, o time rubro-negro maranhense. O que é que vai fazer o Motoclube? Hoje tem hoje é o último prazo para a inscrição das chapas para o pleito que o Maranhão Atlético está antecipando, as eleições do Maranhão Atlético. Ponto aqui que o Vitor Flieger não vai continuar como presidente. Ele deixou em letras garrafais isso muito claro. Não vou continuar, meu desejo é não sair do moto, mas não mais como presidente. Eu pulei a etapa que eu assumi o moto, eu era o vice-presidente, com o abandono do Mário Júnior, ele foi para a frente do moto como presidente, assumiu a presidência do moto, fez um bom trabalho, mesmo que dentro de campo as coisas não pudessem, não correram de acordo com o que ele pensou, com o que ele imaginava, mas foi aprendendo, foi vendo como era a situação, e até o moto correspondeu sim à expectativa. Não fosse a goleada que o Sampaio sofreu para o Maranhão no estádio Castelão, o moto ganhou, fez a parte dele lá diante do Imperatriz de 1-0, mas aquela tal combinação de resultados foi que fez com que o moto não avançasse no campeonato maranhense. Então, mas o trabalho do Vitor é muito bem feito, isso aqui também é muito valorizado pelos torcedores do moto, e para mim, a minha opinião, torcedor rubro-negro, eu sinto muito que ele não continue com esse trabalho, com a sua visão, com o seu caráter, né, do Vitor Flieger à frente do moto, porque verdadeiramente a gente nota nas entrevistas que a gente faz com ele, já recebi ele por 2 vezes no resenha. Então, que é sem dúvida um apaixonado pelo moto, neto do Dr. Pereira dos Santos, né? Que quem não conhece, qual é o torcedor rubro-negro que não conhece? Esse gigante, um dos grandes dirigentes que passou pelo moto, que dá nome ao CT do rubro-negro. Então, foi o presidente do clube, Dr. Pereira dos Santos. Então, o Vitor, ele disse o seguinte: vou continuar, mas não quero ser mais presidente. Até ontem, não tinha ainda a movimentação da inscrição de chapa, apenas telefonemas ele recebeu, mas hoje vamos ver nesse prazo final, após esse dia 20, é o último dia de prazo,
muitos telefonemas ele recebeu de pessoas se manifestando com interesse, entretanto sem sacramentar ainda o registro de nenhuma chapa. Agora, nesta segunda-feira vamos ver o fechamento da segunda-feira, que é o prazo final, e aí as eleições estão marcadas para o dia 24 no time rubro-negro. Ah, Jesus, que Jesus deu um norte para o Moto, que o Moto consiga aí o seu grande presidente, que tenha ideias boas, ideias novas, capaz de colocar de novo o Moto nos trilhos para o time desse tamanho, dessa grandeza, voltar ao caminho das vitórias, ter calendário a nível nacional, e a gente fica muito esperançoso, sem depender de futebol do Tocantins, de futebol de Santa Catarina, para o Moto voltar ao cenário nacional. E mesmo assim, a gente fica nesse momento esperando que tudo dê certo lá na Copa de Santa Catarina, lá no Campeonato Tocantinense, que o Moto possa vir também com o calendário em 2026. Então, estamos de olho aqui para contar aí para a torcida rubro-negra. Campeonato Brasileiro, tivemos ontem a Série A do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, a bola rolando. Você vê onde é que eu estou aqui? Estou aqui, no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro aqui, e aquele jogão do Flamengo, hein, cara? Que jogo foi aquele? Foi sensacional o jogo. E o Flamengo ganhou de 3-2 do Palmeiras, mais um jogo digno, reclamação de Hilton Pereira Sampaio, o árbitro do jogo. Errou contra o Palmeiras, aí acertou, já errou muito, favorável ao Palmeiras, a arbitragem, quando erra contra o Palmeiras, o Abel diz que não viu, quando é contra ele o negócio complica, enfim. É tudo que acontece hoje, o futebol vive assim no fim da navalha, né? Principalmente quando você fala entre Flamengo e Palmeiras, a guerra é grande nos bastidores, que eu vou te contar. Isso da imprensa, do mais alto escalão da imprensa até as menores ou os menores. É isso aí. É a pressão danada do lado de São Paulo, do lado do Rio de Janeiro. Mas ontem deu o Flamengo, e é bom lembrar que o Flamengo ganhou os 2 jogos do Palmeiras nesse ano, ganhou lá e ganhou também no Rio de Janeiro. Hoje ainda tem rodada, mas a bola rolou. O Corinthians ganhou o Atlético Mineiro por 1-0, Cruzeiro bateu o Fortaleza por 1-0, Flamengo, Palmeiras por 3-2, Mirassol, quem é que para o Mirassol, me diga aí, pelo amor de Deus, é o 4º colocado, Mirassol 3-0 no São Paulo, Internacional de Porto Alegre 2-0 no Sport. O Sport está só passeando na série A, é um dos que voltam para a série B no ano que vem. Ceará 0, Botafogo 2, perdeu o Leonardo Condé lá no Estádio Castelão. Bahia mandou 4-0 em cima do Grêmio na Arena Fonte Nova. Esse Bahia é outro que alterna bons e maus momentos, hora tá bem, hora tá mal, hora tá bem, hora tá mal. Aí o Bahia assim também não tem, que aguente. Daqui a pouco a gente vai na classificação. Hoje, 19 horas, o complemento dessa rodada. Essa rodada é a rodada 29. Então hoje nós vamos ter aqui Juventude, Bragantino, Vasco da Gama e Fluminense, 19h30, Santos e Vitória, 21h30. São os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que está a classificação das costas? Vamos lá, dá uma olhadinha meio do lado. Primeiro, Palmeiras 61, com 19 vitórias. Segundo, Flamengo 61, com 18 vitórias. Apenas uma vitória. Vamos daqui a pouquinho já ver quais são os times que Flamengo e Palmeiras vão pegar na sequência, tá bom? Terceiro, Cruzeiro 56. Aí quarto, Mirassol 52. Olha, galera, Mirassol só tem 14 jogos. Rapaz, esse time do Mirassol tá bem posicionado, hein? O Palmeiras tem 19 jogos, o Flamengo tem 28 jogos. Aliás, perdão, o Palmeiras tem 19 jogos, o Flamengo tem 18 jogos, o Cruzeiro 16 jogos, o Mirassol 14 jogos. Rapaz, olha isso. Quinto colocado o Botafogo, que só tem 13 jogos. Sexto, Bahia, 13 jogos. Sétimo, Fluminense, com 12 jogos. Oitavo, São Paulo. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Eu estou falando bobagem aqui. Não, perdão. Perdão. Deleta tudo que falei aqui, que eu acabei complicando aqui o meio de campo. Não é isso não. Tá? Na verdade, eles têm 28 jogos.
28 jogos, Mirassol tem 29 jogos. Não, eu pulei aqui a casinha errada e acabei complicando na hora de falar a classificação, tá bom? Então é 29, 28 jogos. O Palmeiras é que tem ainda, e Flamengo, 28 jogos. Tem um jogo a menos. E o Cruzeiro já tem 29, com o Mirassol 29, o Botafogo 29, o Bahia 28 jogos. Tá? Bahia é o sexto colocado, com 13 pontos. Sétimo Fluminense com 27, oitavo São Paulo, sétimo Fluminense com 41, oitavo São Paulo com 38, nono Vasco da Gama 36, décimo Bragantino com 36. 11ª colocação é do Corinthians com 36, 12º o Grêmio com 38, 13º o Ceará 35, aí vem o Internacional com 35, Atlético 33, Santos 31. Aí vem zona de rebaixamento com 28 pontos o Vitória, Fortaleza 24, Juventude 23 e Sport 17 pontos. Então, 28 rodadas, os times que têm menos jogos. O Santos tem 27, mas o Santos já jogou, vai jogar hoje para fazer o seu 28º ponto. Então, mas delete lá atrás aquele lance lá dos times mais baixos que não é verdade, tá? Eu apenas pulei uma casinha aqui e a casinha é essa de 28 e 29 jogos e 27 que tem o Santos, o Fluminense. O Fluminense nesse momento só tem também 27 jogos, 27 também tem o Santos. Então, são esses, essa é a classificação, o número de jogos das equipes. Agora vamos dar uma puladinha rápida aqui só para a gente ver quais os jogos. Os três próximos jogos de Flamengo e Palmeiras. Vamos lá. Vamos ver. 30ª rodada. O Palmeiras vai pegar quem? Palmeiras pega o Cruzeiro. Olha a sequência do Palmeiras. Pega Cruzeiro. Palmeiras pega Cruzeiro. E o Flamengo pega quem? Pega o Fortaleza lá no Castelão. Lá, veja que pega um time de zona de rebaixamento, né? E o Flamengo, o terceiro colocado, que é o Cruzeiro, nessa 30ª rodada. 31ª rodada. Flamengo pega o Sport Clube do Recife, outro time que é o lanterna da competição. Flamengo e Sport. Palmeiras pega quem? Palmeiras pega o Juventude lá no Alfredo Jaconi. É um time também que está na zona de rebaixamento. Aí vem a 32ª rodada. Quem é que que o Palmeiras vai pegar? Vamos ver. Flamengo vai pegar o São Paulo, clássico lá no Morumbi. O São Paulo também é outro que sobe e desce, é o 8º colocado hoje. E o Palmeiras pega o Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, é o clássico lá em São Paulo. Acho que equivale aqui esses confrontos aqui, né? Palmeiras no Allianz Parque pega o Santos e o São Paulo contra o Flamengo na Vila Belmiro, 21h30. Essa aí é a rodada de número 32. Vou até a 33, tá, galera? Vamos ver aqui. O Flamengo vai pegar quem e o Palmeiras? Flamengo pega o Santos, outro clássico, o jogo é no Maracanã, 18h30, no dia 9 de novembro. E o Palmeiras pega o Mirassol, rapaz. Mirassol, quarto colocado. Esse time do Mirassol enjoado. Pode ser o fiel da balança, hein? Pode ser o fiel da balança. Mirassol e Palmeiras, acho que é o jogo mais difícil que o Palmeiras vai pegar desses 3 jogos que tem aí pela frente. Me perdoe, mas é isso que eu acho. Esse Mirassol é enjoado. O Palmeiras tem que ter muita cautela, muito cuidado com esse time do Mirassol. Então são esses, até a 33ª rodada, os jogos que vêm pela frente aí, tanto para o Flamengo quanto o Palmeiras, que são os líderes aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora na Série B, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, os jogos que foram realizados, deixa eu ver aqui, 32ª rodada, 33ª rodada, rapaz, é isso mesmo, já está adiantado assim. Hoje tem Ferroviária e Paysandu, às 19 horas. Ferroviária de Araraquara e Paysandu, 19 horas. Paysandu é o 20º colocado com 26 pontos, com 32 jogos realizados. Então a 32ª rodada, ele vai para a 33ª. A 33ª foi a seguinte: Amazonas 0-0 com o Novo Horizontino, Atlético Goianiense 1-0 no Vila Nova, América 1-1 com o CRB, Remo 3-1 no Atlético, Avaí 1-1 com o Criciúma, Operário 2-1 no Volta Redonda, Coritiba 0-0 com o Clube Atlético Paranaense, Botafogo 2-2 com o Cuiabá, Goiás 1, Chapecoense 3, e daqui a pouquinho, então, para fechar essa rodada, tem Ferroviária e Paysandu. E como é que está aqui a classificação? Vamos lá, porque o Remo tá no G4. O time do professor mandou 3-1 para cima do Atlético. Professor Guto
Coritiba é o primeiro com 57, segundo Chapecoense 54, terceiro Criciúma 54 e quarto é o Remo com 54. Com 54 também tem, olha aqui, Remo e Novo Horizontino, Criciúma, eles estão separados, galera. O Criciúma tem uma vitória mais que o Remo, mas o Remo, o Novo Horizontino, por saldo de gols, tá? Saldo de gols. Vamos lá. Terceiro, Criciúma 54, quarto Remo 54, quinto Novo Horizontino com 54, sexto Goiás 52, Goiás estava lá em cima, já caiu muito, hein? Sétimo Atlético Paranaense 50, oitavo Cuiabá 50, nono CRB 48, décimo Atlético Goianiense 48. Na segunda página tem o Avaí com 43, com 45, Vila Nova 43, Operário 42, América 38, Atlético 37, primeiro fora da zona de rebaixamento e com 3 pontos acima do Volta Redonda, que é o primeiro dentro, a Ferroviária 37. Então, Volta Redonda 34, abrindo o rebaixamento, Botafogo de Ribeirão Preto 34, Amazonas 32 e o Paysandu virtualmente rebaixado, vamos combinar aqui, né? 26 pontos o time do Bicolor Paraense. Para hoje, Ferroviária e Paysandu, fechando essa 33ª rodada, Ferroviária de Araraquara e Paysandu, que são os dois que estão aqui. Não, a Ferroviária é a primeira fora da zona e o Paysandu é o lanterna da competição. Então, bora que bora, porque o Campeonato Brasileiro tá pegando fogo, meu amigo. Tanto na Série A quanto na Série B. É sensacional, não é verdade? E aí, como é que fica? Né? A gente vai ficar nessa grande expectativa, porque é, sem dúvida nenhuma, uma competição que está mobilizando mesmo a torcida incrementadíssima para esse título, animada, e eu quero ver. Série C do Campeonato Brasileiro, nós tivemos aqui Londrina 0, Ponte Preta 0. Esse foi o primeiro jogo que aconteceu pela Série C do Campeonato Brasileiro, dá uma olhadinha aí. Cadê? Tá aqui, né? 0-0 primeiro jogo, segundo jogo vai acontecer no Moisés Lucarelli. Primeiro jogo aconteceu lá no Estádio do Café, Londrina 0, Ponte Preta 0. Então é a Série C, jogo muito equilibrado. Vamos ver o que a Macaca vai fazer lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, no próximo sábado às 17 horas. É isso aí. O canal vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais uma vez trouxemos um conteúdo bom nesta segunda-feira. Deus abençoe a todos nós, que deu uma segunda-feira bem abençoada. Os nossos amigos cadeiras cativas, que estão sempre aqui nas nossas a nossa relação. A gente manda um abraço para Pimentel Filho, para Miguel em Goiânia, Pimentel em Belém, e a sua esposa. O Miguel em Goiânia, o Fontenelle Loterias em Goiânia, o Francisco também em Goiânia, Francisco em Tutóia, Chaguinha Diniz em Pirimirim, Maranhão, Perimirim, Baixada Maranhense, o nosso Robson em Governador Valadares, Carlos e Carlinhos em São Paulo, muito obrigado pelo carinho, JR lá em Imperatriz, Maranhão, e uma Lima aqui na nossa Ilha do Amor, enfim, e um monte de gente que nos acompanha, a gente quer agradecer com muito carinho, o delegado Renê, o nosso querido Ademar, valeu também ao Fernando Brandão. Alô galera, vamos nessa, esperar notícias do Sampaio, Moto e Maranhão Atlético para a gente agitar muito mais ainda aqui o nosso canal. Inscreva-se, acione o sininho para notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe e deixe os seus comentários. Se você quiser ser um parceiro nosso, mande aí um direct para nós, tá bom? Você pode também mandar aí pelo nosso e-mail, laercio.costa85@gmail.com. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.